bom, pessoal? A pergunta é: você já viu um porco voar? Se quiser saber como, vai no nosso podcast, episódio 13, que nós vimos quem manda o porco voar, quem tem a ideia e quem faz o porco voar. Mas falando em voar, a pedido, né? A pedido de muitos, eu não estou aqui sozinho hoje eu estou com ele, estrategista, feríssimo, Nicolas Beirão, e também com um casal de convidados que você pediu para voltar, Kleber, Leia. E então se prepara, já pega papel e caneta, é isso aí? Papel, caneta, caneca. Para você não levantar daí e anotar as dicas, porque é hora de quê? De voar. Então fala aí. Bom, como você já sabe, nós estamos com eles aqui, esse casal empreendedor que teve vários pontos de virada na sua trajetória. E um deles foi quando Leia decidiu mergulhar no estudo da mente e ajudar pessoas a se conhecerem melhor e voarem. O que vocês podem falar para a gente sobre isso? Como é que foi isso? E como isso tem impactado as pessoas hoje? Sim, eu sempre cuidei de mulheres, né, no âmbito religioso, liderava mulheres, e o que eu vi? Eu vi uma dor nas mulheres. A gente ia para as grandes conferências e até mesmo as realizações dos eventos menores, as mulheres viviam momentos muito significativos, né, e decidiam, não, vou mudar, enfim, e com pouco tempo eu vi algumas voltando para um lugar, né, que a gente hoje usa a linguagem de casulo, mas de triste, sem iniciativa, mulheres que não floresciam. E aí foi quando eu tomei a decisão de estudar psicanálise, estudar sobre a mente, saber sobre a psique, porque eu queria entender por que algumas não davam conta de sair daquele lugar, do casulo. Há quantos anos isso? Isso em 2010. 2010. Mais ou menos. Em 2012 eu fui estudar psicanálise, tive a oportunidade. Tive um encontro maravilhoso com a psicanálise, porque eu digo que foi a segunda maior ferramenta de transformação para a minha vida, mudou minha vida, minha forma de lidar com a minha casa, minha família, minha filha e com as pessoas. E a partir dali eu comecei a trabalhar. Ainda nesse período do religioso, que eu só liderava mulheres e cuidava das mulheres no âmbito religioso, nós tivemos a ideia de um congresso Ouse Voar, 2011. E desde 2011 eu uso a frase Ouse Voar. E isso virou para mim uma ordem, né, um comando mesmo, para mim primeiro e depois para quem passava na minha vida. E virou uma marca, né? E hoje, trabalhando com a psicanálise, a gente trabalha exatamente essa transformação. Por quê? O que eu entendi? Que muitas vezes a pessoa ela não voava, né, somente no âmbito religioso, não que não possa acontecer, porque a gente não trabalhava muito a questão da identidade, das crenças, dos traumas da infância, né? E hoje a gente junta tudo isso. Eu continuo servindo a Deus, né, ministrando o evangelho, mas hoje com essa ótica, com essa visão do tratar mesmo a alma, a psique, isso. E aí o Ouse Voar vem comigo desde 2011. Começamos a fazer imersões em 2017, Jardel foi até um dos meus primeiros convidados, porque eu também, uma vez que eu estava dando a ordem, né, Ouse Voar, convidando as mulheres, eu também estava fazendo meus voos, vamos dizer assim. Tinha muita coisa sendo quebrada em mim também. É o processo, né? Exatamente. E aí o Jardel foi, acho que foi em 2017 ou 2018, no meu primeiro Ouse Voar, que foi uma tarde de Ouse Voar, também para eu ter alguém ao meu lado, sabe, para encorajar, impulsionar. E é isso, e tem crescido, Deus tem trazido mais mulheres, mais pessoas, né? Aliás, uma multidão de mulheres, uma multidão de pessoas. E é maravilhoso você ver tanto
o que eu acredito, que é a minha fé. Esse ano nós fizemos o primeiro Ouse Voar, uma imersão que aliava, né, o evangelho com a psicanálise, e foi assim estrondoso. Essa imersão, ela, quem participa dela é quem já fez algum processo com você, ou ela é aberta para o público, até para quem está ouvindo a gente entender? Ela é aberta ao público. Ela é aberta? Ela é aberta. Eu sempre trabalhei inteligência emocional, desenvolvimento humano, essa questão de quebra de crenças, né, que a gente traz lá da infância, crença de incapacidade, crença de não merecimento, né? De não ser suficiente, de não ser capaz, de não merecer, sempre trabalhando isso. E esse ano foi a primeira vez que eu trouxe, de fato, com a mensagem do Evangelho, né? E foi impactante. Quem está com a gente desde 2017 tem afirmado que foi uma explosão. Então tem sido maravilhoso também com ele do meu lado, com ele projetando, com ele investindo, com ele dando ideia, e isso é maravilhoso. Fazendo um pouco voar. Fazendo um pouco voar. E ele está sempre nessa parte de administração, a parte difícil, né? De lidar com a equipe. Até porque voar é fácil. Né, de lidar com a equipe, de tratar a equipe, enfim, ele está sempre, né, ajudando nisso. E onde entrou a FATEF nesse caminho aí? Onde que ela, né, vocês fizeram esse casamento que Sim. Tem sido sucesso? Eu me formei na FATEF, eu fiz teologia na FATEF, se eu não me engano, em 2008. Logo depois participei da primeira turma de teologia eu estava, primeira turma de psicanálise eu estava. Em 2019, a FATEF, me formei em 2014, e 2019 a FATEF me convida para dar aula. E aí eu entrei, e aí eu fui com uma ideia, eu já queria ser convidada, e eu falei, eu vou entrar na grade, porque na época a grade de professores era uma gradezinha bem restrita, não era fácil entrar. E eu falei, eu vou entrar para não sair. E eu fui jogar jogo de gente grande mesmo. Preparei a aula, né, e entrei para a grade. Comecei a dar aula em várias FATEFs, São Pedro da Aldeia, Piabetá, Nova Iguaçu, cheguei a dar uma aula online, enfim. E aí, aliando com consultório, mas dando aula na FATEF. E aí veio 2022, que veio o convite para a gente abrir uma turma online, que foi a hora que começou a explodir o online por conta da pandemia. E aí eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação de neuropsicologia e tinha conhecido uma plataforma bem estruturada de curso. E aí foi quando eu falei para ele, eu abro online, mas tem que ter essa estrutura de escola. Eu quero que o meu aluno, eu quero que o meu aluno entre e esteja dentro de um curso. Legal. E aí ele topou. E aí foi quando começamos, 2023, 7 de março de 23, começou a parceria com a FATEF. E aí hoje o nosso curso de psicanálise é pela FATEF, e eu tenho o Instituto de Psicanálise Ouse Voar, que é um instituto que tem associados, enfim, mas que não briga com aquilo que a gente entrega pela FATEF. Bacana, bacana. Voltando um pouquinho para o Ouse Voar, eu tenho certeza que quem está ali ouvindo, participando com a gente, ficou interessado. Tem alguma, não spoiler aí, tem alguma previsão da próxima imersão que você acha que vale a pena já colocar? Porque aí na descrição a gente coloca o link e já... Sim, a próxima imersão é 13 de dezembro, em Niterói, no auditório maravilhoso, que é onde também funciona o nosso curso em Niterói, na CDL Niterói. E crie expectativa. Entra na bio, né? Tá lá o link na @LeiaMadureiraPsi, e faça inscrição. As vagas, elas esgotam, né? Eu tô falando isso para as pessoas. Geralmente esgota antes de vencer aí o prazo do evento. E se prepare para um dia incrível, porque a gente prepara com muito carinho, né? É um dia onde as mulheres vivem uma experiência mesmo, né? Dentro da área de inteligência emocional. A gente leva ferramentas, geralmente com convidados extraordinários, uma equipe super calorosa,
né? Enfim, um ambiente muito rico, muito bonito e o que eu gosto, né? Com pessoas que querem o mesmo do que a gente está entregando, né? Junta muita gente com o mesmo propósito, né? Que quer vida transformada. Então fica ligado aqui na descrição aqui desse vídeo, que a gente vai colocar também o link para você fazer a inscrição. E se você está atento, você percebeu, corre. Tem que correr. Para não ficar de fora. Porque tem tido uma sede por desenvolvimento humano, né? E por autoconhecimento. Então, tudo que a gente tem lançado nesse nível tem tido uma procura muito grande. Então, hoje, como o Jardel mesmo sabe, a gente vai fazer uma reunião para líderes, que são nossos alunos. Não são poucos, são muitos. As vagas esgotaram, né? Então, porque há essa urgência, né, do saber da psique, do saber de si, né? Aquilo que a gente não deu conta até ontem, né? E as pessoas, a saúde mental, a Organização Mundial de Saúde tem trazido as questões de crescente de depressão, crescente de transtornos de ansiedade, crescente de problemas, né, na área de saúde mental. Então, ao mesmo tempo, existe um número muito grande de pessoas que têm buscado autoconhecimento e melhoria aí para a sua vida, né? Então, essa é a nossa proposta. Quando a gente fala ouse voar, eu estou falando de algo que eu fiz e que deu certo. Legal. De fato, a gente percebe essa autoconsciência sobre vários assuntos, né? Uhum. E a saúde mental é um dos assuntos em pauta. A inteligência emocional, seja em qual área for, ela tem a sua relevância, seu impacto. Eu fazendo um link agora aqui com negócios. Uhum. Que você pode falar, Leia, Kleber, né, que eu vou te inserir isso aí, porque você está no outro lado e percebe muita coisa, vê com outro olhar também, mas para donos de negócio, dentro do que você tem trabalhado, e agora é uma fala específica para mulheres que estão empreendendo, que muitas vezes têm dupla e até tripla jornada. Jornada porque é esposa, filho, casa, trabalha ou empreende, porque empreender pode ser estar empreendendo também dentro de uma profissão, dentro de uma empresa, ou empreende mesmo dentro de um negócio dela próprio. E às vezes o negócio é dentro de casa. É dentro de casa também. Então, o que você pode falar sobre inteligência positiva para essa mulher que às vezes está enfrentando desafios que ela não consegue nem identificar o que é? Que ela pode ter uma clareza assim, poxa, é isso que eu preciso buscar para poder performar melhor, para poder desenvolver e superar esses desafios. E não adoecer. Né? E não adoecer. Sim. O Daniel Goleman, né, que é o grande idealizador do conceito de inteligência emocional e autor do livro Inteligência Emocional, ele diz que 87% das pessoas que fracassam em qualquer coisa na vida é por falta de inteligência emocional. Então, a gente vive uma época onde a gente suplantou a ideia de que ser inteligente, ter QI, é mais importante, porque o que ele constatou? Pessoas, homens e mulheres com QIs muito alto, não serve para nada se não tiver inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? A grosso modo, é você saber gerenciar as suas emoções em dias bons e dias maus, e isso dentro do empreendedorismo funciona muito bem, né? E é necessário. Dentro do casamento, dentro das tomadas de decisão. Funciona, é necessário. Então, ter inteligência emocional é saber lidar com suas próprias emoções, gerenciar as suas emoções dentro do contexto de empreendedorismo que a gente está falando, e detalhe, com as emoções dos outros. Né? Isso é inteligência emocional. Então, o que eu vejo dentro das pessoas que fracassam, baseado em Daniel Goleman? A gente busca ter expertise no negócio, saber sobre investimento, saber sobre administração, porém, a gente muitas vezes não se conhece. E eu vi um desenho onde a menina desiste de buscar
pedras preciosas bem próximo. Já diz, ela está escavando e a pedra está muito próxima e ela desiste por conta das dificuldades. Uma pessoa inteligente emocionalmente, talvez ela cansou, talvez ela pare para descansar, mas ela vai... Amanhã ela acorda de novo e vai lá cavar mais um pouquinho. Então, a inteligência emocional, ela é fundamental dentro do processo, principalmente nos dias muito difíceis. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é muito legal. Ele linka trabalho, casa, que é muito bacana. Fui para atender um cliente e desse processo deixei Juliana, minha esposa, com Nicole, na casa da minha sogra, para depois ela levar ela para a escola. E aí, Nicole ficou com a incumbência de pegar as coisas da escola, a mochila, o tênis, as coisas lá. Mas ela preferiu pegar as canetinhas, o Bob Good e outras coisas e super importante ficar. Com certeza. Né? Até porque quem vive hoje sem Bob Good, né? Não dá, né? Então, pegou lá e esqueceu o tênis. E aí ela, num pico de estresse, para onde ela ia descarregar aquele pico de estresse? Ela pegou o telefone e ligou. Nesse momento que ela ligou, eu atendi. Aí ela falou: ó, tá difícil, tal, Nicole trouxe isso, não trouxe o tênis e ela vai para a escola agora como? Eu poderia estar aqui agora com um balde de gasolina e jogar nessa fogueira. Vai descalço, leva descalço! Né? Ou simplesmente olhar para outra fogueira que eu estava aqui, que já tinha uma fogueira comigo, né? E resolver isso. E aí olha como é que a inteligência emocional é exatamente o que a Léa falou. Hoje, a gente vai perder muito de oportunidades, até declaradas ou não, justamente pelo nosso comportamento diante do cenário ou do ambiente que a gente está inserido. Então, naquele momento eu ouvi tudo, não falei nada. Você quer comprar um tênis no caminho da escola para ir? Não vou comprar tênis porque não está certo isso. Ela vai de chinelo. Então não quer resolver. E ela trouxe o pior chinelo ainda. E eu falei, tudo bem. Então, ela precisa aprender a lição. Eu falei, você está certa. A decisão é sua, né? Você que Tá certa. Não falei nada. Ficou mais calma. Mas ela precisava botar para fora. Então, voltando aí, fazendo o link, se você não viu o episódio anterior com eles sobre como empreender em família, vai lá depois e confere, porque como é importante você empreender no negócio, ter inteligência emocional aplicada nos negócios e na família para poder drenar, porque vai ter momentos que é normal, é comum o ser humano ter esses picos de estresse. É comum em momentos a gente ter, e às vezes o nosso dreno vai ser o nosso parceiro. E a gente vai ali, então alguém ali tem que estar mais no azul para poder fazer, não, tá tudo bem, vamos lá. Agora é só ouvir. Vamos lá, tô contigo, vamos isso aí, ouse voar. Né, para poder, daqui a pouco isso vira. Uma hora é você, outra hora é o outro. Então, inteligência emocional, com certeza, tanto no passado, mas principalmente nos dias atuais, nos momentos que a gente vive diante da sociedade, em especial no empreendedorismo, é fundamental. E eu falo que decisões importantes, elas nunca devem ser tomadas nos extremos das emoções. Muito feliz ou muito triste. Aborrecido, chateado. Excelente. Não tome decisões importantes. E decisão importante pode ser mudar o corte de cabelo para a mulher. Pode ser mudar a cor da parede da sua casa. Pode ser fechar um contrato ou não. Mandar alguém embora ou não. Largar de um serviço ou não. Não tome essas decisões. Porque você não vai estar tomando a decisão racional. E sim totalmente motivada por pelo ponto aqui, pelos dois polos. Ou chateada, aborrecida, com raiva, ou muito feliz, muito entusiasmada. Aí depois, caramba, pra que eu fui fazer aquilo? Ou pra que eu fui falar aquilo? Já foi, já fez, já falou. Maravilha. Nós temos alguns minutos ainda. Faça aquela pergunta que você queria fazer, meu irmão. Eu vou fazer. O nome tu faz. Tá roubando a gente? Vou fazer a pergunta-chave para você. Né? Eu sei que você está pensando nessa pergunta, você está acompanhando com a gente esse episódio. Então, a temática é ouse voar. Qual é aquela mensagem que cada um de vocês pode deixar para eles, olhando para cá, assim, ouse voar, ou seja, quebre
Abra a janela, abra a portinha da gaiola, ouse voar, ouse arriscar, se permita. Qual é a mensagem que cada um pode deixar dentro dessa coisa gostosa que a gente está caminhando, que é o empreendedorismo, a família e a fé? Eu aprendi na vida, com a minha história de vida, né, de muita humildade, no início, lá na infância, adolescente. Quando eu me converti com 17 anos, eu comecei a acessar histórias de transformação, de homens e mulheres que tiveram a vida transformadas por Jesus. E tudo que eu via, alguém que teve a vida transformada falar, por exemplo, coisas simples. Uma mulher que nunca pegou um carro e ela falava assim, porque eu aprendi a dirigir, Deus me deu um carro. E eu pensava assim, bom, um exemplo, se a Kátia conseguiu, eu consigo. Então eu fui desbravando ou fortalecendo minhas asas dessa maneira, olhando resultados de outras pessoas e me inspirando. O que eu diria hoje? Ninguém é insuficiente. Muitas vezes falta você acreditar em si mesmo. Então, mesmo que eu me sentisse muito inadequada ou muito distante de um sonho, se eu visse um modelo, eu pensava, se ela conseguiu, se ela consegue dar uma palestra, eu consigo dar uma palestra. E é fazer, realizar, dar o primeiro passo. Kleber falou sobre querer, acreditar e agir, né? Ter um sonho, acreditar nesse sonho e se movimentar na direção do sonho. Então, para você voar, se movimentar, porque às vezes a pessoa tem um sonho, a pessoa até acredita, mas falta um movimento. Movimento exige ousadia. E vai ser muitas vezes essa ousadia que vai te levar ao voo mais alto. Com a perna tremendo, com a voz gaguejando, com medo de dar errado, com medo de repetir frustração. Então, eu quero te encorajar. Sonhe, queira algo para você, para sua vida, para sua família, para os seus negócios. Acredite nisso. Tudo é possível ao que crê, já disse o bom mestre. Se você acreditar, isso torna possível e depois se movimente. Tudo é possível se você acreditar e se movimentar. E fazer aquilo que você pode fazer, Jardel. Porque às vezes a gente fica idealizando algo. Vamos lá, vou comprar um carro. Nossa, vou comprar o carro Hyper Power que carrega com isso aqui, que é, sei lá, tanto modelo de carro que tem, com tanta coisa. Correto. Aí você se frustra porque você não consegue aquele carro extraordinário, mas também não compra um carro. Isso é no seu negócio, isso é no seu podcast, isso é no seu... Começa a fazer. Dentro das suas condições, começa a fazer. Dentro do seu conhecimento, começa a fazer. Você vai aprendendo mais, você vai melhorando, você vai tendo a humildade de ouvir pessoas que te acompanham e que caminham com você para você ir melhorando na caminhada. Sim. Às vezes você coloca um padrão muito alto, que nem mesmo você consegue alcançar, e por isso não começa. Então comece fazendo. E a melhora vai sendo feita no decorrer da caminhada. No processo. Maravilha. Se você também tem aí, enquanto você estava ouvindo, uma dica que fez diferença na tua vida, fez diferença nos teus negócios, fez diferença na tua família, coloca pra gente aí na descrição. Eu concordo com eles e eu queria acrescentar isso, que vai ser muito legal pra gente, né? Eu queria fazer uma outra pergunta. Posso? Uhum. Posso? Fazer uma outra pergunta. Pedindo com tanto jeitinho, né? O que você quer tanto fazer que você ainda não começou a fazer? Tá com medo de quê? Tá esperando o que acontecer? Coloca aí pra gente, pra ver se você destrava essas coisas para romperem na sua vida. Pra gente. Já virou sócio do podcast. 3 podcasts. É assim, mas é assim que se começa. Vai fazendo. Quando vê... Maravilha. E aí, meu irmão? E aí, né? Eu senti falta do Lei aqui hoje, nesse podcast. Ele não veio, rapaz. Foi pra praia. É sério? É sério. Esse Lei, bem que quando eu cheguei aqui, eu falei, poxa, o Lei não tá aqui. Ele não veio, foi pra praia. Mas eu não posso falar nada também, que no outro eu... Não tava, você também tava na praia, volta, né? Me dá uma volta. Mas não, que fique registrado aí que nós sentimos sua falta, Lei.
Esperamos no próximo, tá ali. Muito legal, gente. A gente fechar assim desse jeito. Movimento, fazer o que precisa ser feito dentro das suas condições, dentro da sua realidade. Entender que ficar parado não muda nada. Água parada só gera dengue. Nada, só. Né? Então, movimento gera vida. Sim. E no movimento vem as oportunidades, as experiências de crescimento. É isso aí. Quero agradecer a vocês que têm vindo lá de Niterói para cá para fazer, abrilhantar esse podcast com conhecimento, a presença de vocês. Eu tenho certeza que quem vai estar ouvindo, quem já ouviu, quem viu, com certeza foi impactado e vai gerar uma mudança. Que vocês possam ousar voar e vocês voarem ainda mais alto ainda. Amém. Com família, com casal, com negócio. Né? Vou pedir para vocês deixarem aí as redes sociais de vocês, como alcançar, reforcem aí, por favor, para eles poderem te encontrar. @Leia Madureira Psi. Segue lá. É o mesmo da dela. É que ali é uma unidade. É isso aí. Maravilha. Maravilha, gente. Obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui. Kleber e Leia, muito obrigado. Nós que agradecemos. Pela amizade, pelo carinho de sempre, muito bom. Lembre-se de correr fazer sua inscrição aí no link que a gente vai deixar aqui no Uso App, pra você não ficar de fora, não perder essa grande oportunidade. Sim. E valeu, gente. Manda esse link para quem você pensou aí, opa, alguém precisa ouvir. Alguém precisa ver sobre isso. Então manda agora. Não se esqueça também, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, que aí a gente vai ampliando e podendo abençoar cada vez mais pessoas. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.